Bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus entes queridos e deixar seus comentários e pensamentos. Juntos, vamos trilhar esse caminho de luz, nos conectando com Deus, nosso Mestre Jesus e os espíritos superiores, em um momento de muito amor fraterno. Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai aos vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. Item 3. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação máxima, pois esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, o sentido da palavra amar, utilizada neste ensinamento, pode não ser corretamente entendida. Jesus não quis dizer com estas palavras que devemos ter pelo inimigo a ternura que temos por um irmão ou por um amigo. A ternura dá a entender confiança e não podemos confiar naquele que sabemos que nos quer mal. Não podemos ter para com eles as mesmas demonstrações de amizade, pois sabemos que ele é capaz de abusar disso. Entre as pessoas que desconfiam uma das outras, não poderá haver os mesmos laços de simpatia que existem entre aqueles que têm a mesma maneira de pensar. Quando encontramos um inimigo, não podemos ter, para com ele, a mesma alegria quando sentimos quando encontramos um amigo. Esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento maldoso carrega em si mesmo uma corrente fluídica que causa má influência. O pensamento benevolente nos envolve com uma agradável impressão. Daí a diferença de sensações que experimentamos ao nos aproximar de um amigo ou de um inimigo. Amar aos inimigos não pode significar, portanto, que não devamos diferenciá-los dos amigos. Este ensinamento só nos parece difícil, até mesmo impossível de ser praticado, porque acreditamos que ele manda dar a uns e a outros o mesmo lugar no coração, quando não é isso. Se a pobreza das línguas humanas obriga a nós servirmos de uma mesma palavra para expressar diversas formas de sentimentos, a razão nos diz que, de acordo com o caso, devemos diferenciar os seus significados. Amar aos inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada, que não é natural, já que o contato com um inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. Amar aos inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem impor condições, o mal que nos fazem. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem no lugar do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça, ao invés de se entristecer. É socorrê-los em caso de necessidade, e não fazer nada que possa prejudicá-los em palavras ou em atos. É, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem fizer isto, estará seguindo o mandamento: amai aos vossos inimigos. Vamos aos comentários. Meus amigos, hoje a gente vai conversar sobre algo que à primeira vista parece para nós que é algo difícil, que é esse ensinamento de amar aos vossos inimigos, ensinado por Jesus. Quando a gente ouve isso, muitas vezes a gente pode até pensar, mas como é possível amar alguém que nos fez mal? E esse é um dos maiores desafios que Jesus nos deixou, mas também uma das lições mais transformadoras que a gente pode aplicar nas nossas vidas. Porque quando a gente fala em amar ao próximo, geralmente a gente pensa em pessoas queridas, a gente pensa nos nossos amigos, nos nossos familiares. Mas Jesus, com a sua infinita sabedoria, ele nos pede algo ainda mais sublime, que é estender esse amor para aqueles que de alguma forma já nos prejudicaram, ou que ainda vai nos prejudicar em algum momento.
E primeiro a gente precisa entender que quando Jesus ele fala que a gente deve amar aos inimigos, ele não está pedindo que a gente sinta por eles o mesmo carinho que a gente tem com os nossos amigos, com os nossos familiares. Porque aí sim seria realmente impossível. Porque realmente é difícil a gente conseguir ter esse sentimento de confiança, esse sentimento de alegria genuína por alguém que já nos feriu, não é mesmo? E é bem normal a gente sentir sensações completamente diferentes quando a gente tem contato com um inimigo. Mas quando Jesus fala em amar, nesse caso, não significa que a gente deve convidar essa pessoa para um jantar, que a gente deve confidenciar nossos segredos para essa pessoa. O amar aqui, ele tem um significado muito mais profundo. O que realmente Jesus quer da gente é que a gente não carregue ódio nem rancor no nosso coração. Porque se a gente parar para pensar, o ódio, ele é um peso enorme em nossas vidas. Quando a gente guarda rancor, é como se a gente carregasse uma mochila cheia de pedras. E com o tempo a gente vai ficando pesado, a gente vai ficando cansado, e isso só nos prejudica. E meus amigos, ninguém se beneficia do ódio. Quando a gente alimenta esse sentimento, é como se a gente bebesse um veneno esperando que outra pessoa seja atingida. Meus amigos, esse veneno, ele só envenena nós mesmos. E é por isso que o nosso Mestre Jesus nos ensina a perdoar. E o perdoar não significa fingir que nada aconteceu ou que o mal não nos afetou. Significa, de verdade, não permitir que esse mal continue nos ferindo. É libertar o coração, é deixar ir o ressentimento. Quando a gente perdoa de verdade, é como se a gente abrisse uma janela num quarto abafado. E aí entra aquele ar fresco, entra clareza, entra leveza em nossa vida. Quando a gente perdoa, estamos dizendo para o mundo e a nós mesmos que não seremos prisioneiros do passado. Então, o que significa na prática amar aos inimigos? Significa que a gente não deve desejar o mal a eles, que a gente não deve planejar a vingança e até mesmo torcer para que eles encontrem o caminho do bem. Muitas vezes pode até parecer um pouco difícil, mas pensa comigo. Como seria bom se aquela pessoa que tanto te magoou conseguisse transformar a sua vida e seguir por um caminho muito melhor? Se ela encontrasse a paz, talvez não fizesse mais mal a ninguém. E é isso, meus amigos. O bem que a gente deseja aos outros, ele tem um poder imenso. Não só para mudar o outro, mas para mudar a nós mesmos e todos que estão ao nosso redor. A gente não deve pensar que perdoar ou tratar bem o inimigo, a gente estará sendo fraco ou deixando ser humilhado. Mas sim que o gesto de perdoar é um ato de força. É um sinal que a gente não está mais preso ao passado, às mágoas que já aconteceram em nossas vidas. E quando a gente faz isso de coração, sem esperar nada em troca, estamos dando um grande passo na nossa evolução espiritual e na nossa caminhada evolutiva. É como se a gente estivesse construindo uma ponte de luz, enquanto o ódio e o rancor só constroem muros de escuridão. Então, meus amigos, o amor aos inimigos, como Jesus nos ensina, é uma forma de libertação. Porque quando a gente não se prende ao mal que já nos fizeram, a gente se abre para o bem que a gente pode ainda viver em nossas vidas. Mas isso não significa que a gente deve ser ingênuo e permitir que os outros nos machuquem várias e várias vezes. Apesar que a gente deve perdoar sim, várias e várias vezes. Mas significa apenas que a gente não deixe o mal definir quem nós somos, porque somos muito maiores do que isso. E se você agora está pensando em alguém que te magoou, talvez seja a hora de refletir. Será que vale a pena continuar carregando essa dor? Não seria mais fácil soltar, deixar para trás e seguir em frente com o coração mais leve? O perdão, meus amigos, é uma escolha. E é uma das escolhas mais libertadoras que a gente pode fazer em nossas vidas. E Jesus nos mostrou esse caminho. Um caminho que é simples, apesar de não ser fácil. Mas amar os inimigos é um exercício diário que a gente deve fazer. É um exercício que, no fundo, ele nos transforma. Então vamos começar um passo de cada vez e construir uma vida mais leve, mais amorosa e mais conectada com o que há de melhor em nós. Porque afinal a nossa estada aqui, nessa encarnação,
é curta demais para ser vivida com o coração cheio de ódio. Então vamos juntos escolher o amor, escolher a paz e o perdão. E é isso que nos ajuda a evoluir como espíritos e nos torna verdadeiramente livres. E com isso encerro meus comentários. Se você quiser fazer o seu, pause o vídeo e depois retorne. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade. Pela implantação do Evangelho em todos os lares. Pelo equilíbrio e paz de todas as famílias. Pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e amizade mútuas. Pela cura e sustentação dos familiares e amigos. Pelos presentes na reunião. Pelos familiares e amigos desencarnados. Pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram neste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para o seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe esse vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!